atualizada. Quem tem uma versão atualizada? Gênesis capítulo 4, versículo 2 até o 4. Atualizada? Não sabe ler? No começo da Bíblia? Vocês usam mais a Bíblia corrigida aqui, né? Fiel aí. Bíblia fiel? As outras não. Fiel aí. Vamos lá. Não é pecadora, não. Não é pecador. Gênesis o quê? 4. Então vai qualquer uma mesmo. Qualquer um. Qualquer tradução. E teve mais a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o seu semblante. Continue, por gentileza. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Obrigado. Bem, eu posso perceber duas coisas muito importantes aí. Deus não aceita a oferta de Caim, e Deus aceita a oferta de Abel, por causa da atitude demonstrada. Caim, diz a Bíblia, que trabalhava com a lavoura, e no fim de uns tempos, a tradução atualizada fala assim, no fim de uns tempos, é como se falasse, no final da colheita, quando já estava algumas partes machucadas das frutas, ele pegou uma bacia. Você já foi na feira, e no começo da feira é um preço, mas no fim da feira, aí é tudo vira bacia, na baciada, é R$1, vai aqui R$1, 3 balões por R$1, mas no começo era 1 por R$3, agora é 3 por 1, porque está tudo amassado. Então, o texto diz que ele chegou lá com uma bacia dessa daí, para Deus. E Deus não aceitou. Mas no caso de Abel, ele pegou as primícias. O texto diz que ele pegou as primícias do seu rebanho para oferecer para Deus. Ele pegou o melhor que tinha para oferecer. Aí Deus não aceita a oferta de Caim. O que acontece com Caim? Fica bicudo. Não acontece a mesma coisa com os crentes? Faz as coisas tudo errado. As coisas não dão certo. Aí deixa de ir para a igreja, fica bicudo com Deus. Mas por que? Você fez tudo errado. O que foi que Deus disse para Caim? Se você não tivesse procedido certo, não é certo que você seria aceito, Caim. Eu não faço parcialidade. Eu não aceito do seu irmão e rejeito o seu por capricho. Você sabia como tinha que fazer, não sabia? Por que então você fez errado? Por isso que eu não aceitei de você. Que eu não sou um ídolo. Eu não sou um pedaço de pau que estou aqui. Eu conheço a intenção do coração das pessoas, viu, Caim? Então, Caim estava bicudo. Por quê? Porque ele fez as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Você olha para o irmão e ele traz um dízimo de $50. Caramba, esse irmão só ganha $500 por mês. Precisamos dar uma cesta básica para ele. Está muito derrubado. Nossa, vamos ajudar ele. Dá de pagar suas contas. Bom, nós sabemos que ele está dando um dízimo errado. Um dízimo mascarado. Para quê? Ele quer enganar quem? Está enganando a si mesmo, porque nós somos peritos em enganar nós mesmos. Outro dia eu fiquei pensando, por que aquele sujeito construiu uma casa em cima da areia? Se ele sabia fazer uma casa. Puxa vida, por que você fez uma casa em cima da areia? Porque nós somos peritos em enganar nós mesmos. Por quê? Porque ele estava pensando só no momento, naquela hora. Ele não estava pensando no futuro. Então, quando a pessoa é infiel a Deus, ele não está pensando no futuro. Ele está pensando só naquele momento. E aí, no futuro, vem as tempestades, porque a tempestade cai na vida de quem serve a Deus e de quem não serve. Veja a sunamita. A sunamita também teve que passar por um problema, mas ela foi fiel a Deus. Mesmo assim, ela teve que sair do seu país. Veio um momento de grande tribulação. Então, as pessoas que servem a Deus também passam tribulação. Só que não acontece nada com elas. Elas ficam ilesas, elas ficam completamente protegidas da tribulação. O crente passa luta e tribulação. Jesus não disse assim, ó, no mundo, talvez passarás tribulação. Alguns, talvez. Está escrito assim? Não. No mundo
vocês vão passar tribulação, passar lutas. Então, meus irmãos, nós precisamos estar sempre prevenidos para essas lutas. E a melhor prevenção chama-se fidelidade. Amém. Não tem como. Você pode dobrar o joelho e falar, Senhor, eis-me aqui. E ele faz a obra mesmo. Então a mulher de Sunem cumpriu o seguinte mandamento quando decidiu investir no conforto do profeta. Gálatas 6,6 diz assim: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. É uma forma de compensar o trabalho do profeta. Então nós precisamos ter a mesma sensibilidade, a mesma percepção que a sunamita teve para abençoar com coisas materiais aqueles que nos ministram coisas espirituais. Gálatas 6, versículo 6 diz isso. Então vamos recapitular. Primeira coisa, você só pode ter restituição se você fizer um investimento antes. Então é isso. Agora eu tenho para restituir do governo cerca de R$ 1.500. Porque eu paguei imposto de renda sobre a minha prebenda todos os meses. Entre imposto de renda e o INSS, eu pago cerca de R$ 1.000 todos os meses para o governo. E quando chega na época do mês de abril, então nós fazemos a declaração de imposto. E aí eles dão a restituição daquilo que foi a mais. É isso que significa a restituição. Meus irmãos, o fiel também está sujeito a passar tempos difíceis, mesmo a pessoa que é fiel a Deus. É impressionante nós observarmos o cuidado que Deus tem com aqueles que são fiéis a Ele. Pois Eliseu avisou a sunamita de que haveria fome na terra de Israel por 7 anos, e que ela e a sua família deveriam mudar para outro país. Então cumpre-se aqui a seguinte verdade: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos. Então Deus vai até ela através do profeta e diz: olha, a tua fidelidade fez com que você escapasse dessa tribulação. Vai embora, porque vai vir uma tribulação muito grande sobre o país na área da fome. Meus irmãos, isso significa que não haverá surpresas desagradáveis para quem é fiel a Deus. Mesmo na tribulação e na luta, Ele vai estar com você. Amém. Está escrito que são felizes aqueles que leem, aqueles que ouvem e praticam a palavra de Deus. Apocalipse capítulo 1, verso 3. A mulher de Sunem creu na palavra do profeta e agiu rapidamente. Diz o texto no versículo 2: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Ele não precisou explicar nada para ela, ele só disse: olha, pega a tua família e pega o máximo do que você puder e vai embora para outro país. Ela não ficou discutindo, questionando nada, obedeceu prontamente. Então, isso é o que Deus requer de mim e de você. Não é preciso fazer um tratado teológico para dizer a você: precisa trazer o dízimo, entregar o dízimo. Porque o dízimo é o piso das suas contribuições, e não o teto. É a partir do dízimo que você começa a contribuir. Há 2 formas de contribuirmos no reino de Deus. Uma é determinada por Ele. Malaquias 3, versículo 10. Chama-se dízimo. A 10ª parte de tudo que você ganha é direito do Senhor. Você tem que trazer para a casa de Deus. Então essa é uma contribuição fixada por Deus. E a segunda é uma contribuição que você mesmo fixa o valor, chamamos de ofertas alçadas. Então, a mulher prontamente ouviu a palavra e pôs em prática. E quem está em comunhão com Deus também passa por dificuldades. Ela deixou sua casa, seus móveis, suas plantações, seus empregados, seus investimentos, teve que deixar tudo. Mas uma coisa eu digo para os irmãos: nós passamos tribulações e passamos lutas, mas nunca ficaremos desamparados.